Pra sala. Galerinha, o negócio é o seguinte. Vai melhorar o negócio agora. Vai ficar melhor. Em função de... Bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos lá. O negócio é o seguinte. A gente já sabe alguma coisinha de circuitos elétricos, né, galera? A gente já sabe que V igual a R vezes I. V igual a R vezes I. É a nossa fórmula sagrada de circuitos elétricos. Sabemos que para somar resistores em série é só somar mesmo, né? E qual é a característica que é igual para resistores em série? Bonito, a corrente. É como se fosse, né, uma mangueira com vários registros de medição de água passando, né? Se não tem nenhum furo na mangueira e passa 5 litros por segundo aqui, tem que passar 5 litros por segundo aqui e aqui também. Concorda comigo? Certo? Porque elétron tu nunca viu corrente elétrica, é comum se confundir. Faça o comparativo como um cano com água e o relógio medidor de passagem de água. Se não tiver furo no cano, cada relógio tem que indicar a mesma quantidade. Não tem jeito, a água não pode brotar ou desaparecer do fio. Se os canos estão cheios de água e por aqui entra 5 quilos por segundo de água, lá tem que sair 5 quilos por segundo de água e não tem jeito. Tudo bem para vocês? A corrente é a mesma. E se os resistores estão em paralelo, para poder somar esses resistores, a gente faz que o inverso do resistor equivalente é a soma dos inversos de cada resistor. E qual característica é igual? A voltagem é a mesma. No mais, a gente viu que para calcular a potência dissipada em um elemento, a gente pode usar P igual a V vezes I. Ou substituindo essa fórmula dentro dessa, P igual a R vezes I ao quadrado. Ou ainda, isolando I fica V sobre R, P igual a V ao quadrado sobre R. Tudo bem? Tem o sentido convencional, o sentido real da corrente elétrica também, né? Tem mais até alguns detalhes. Potência, obrigado amigo. Potência é igual a energia sobre tempo para cálculo de consumo de equipamentos, né? Parabéns, é a definição de potência que é usada em toda a física, não só nessa área, bem lembrado. Tem até a segunda lei de Ohm, né? A resistência de um fio é ρ vezes L sobre A. O que é o ρ? Resistividade, tá bonito. Quem é o L? Comprimento. Comprimento e o A? Área. Área, é isso aí, área. Muito bem. Pô, revisão zona, hein, cara? Quanta coisa já foi, hein? Quanto tipo de exercício diferente já foi. Os caras não ficam revisando toda hora. Esquece mesmo, esquece mesmo. Agora, olha só. O gerador elétrico, galera, vai ser um avanço aqui nos nossos estudos. Porque até então a gente estava mentindo para vocês. Até então era mentira. Como assim, professor? Até então, amigo, quando eu te dava um circuitinho como esse aqui, ó, um circuitinho lá 10 volts, botava lá 20 ohms, tu calculava a corrente, não é isso? V igual a R vezes I. Até aí tudo bem. Só que se eu tirar esses 20 ohms e botar outro cara que não é 20 ohms, esse cara não vai ter 10 volts mais. Uma pilha de 1,5 volts nunca tem 1,5 volts. Nunca. Uma bateria de carro, quantos volts? Nunca. É o máximo. É, aqui desligada. E desligada. Quando tu liga a bateria já não é mais 12. Certo? E é disso que nós vamos falar agora. Por que esse fenômeno? E entender o que está acontecendo dentro do gerador. Desligada ela tem 12? É. Desligada ela tem 12. Ligou uma lâmpada idiota. 11 vírgulas quebrados. Certo? Nós vamos entender por que isso acontece, tá? Aquele valor da pilha, da bateria e até da tomada é um valor nominal. É o valor que está ali na hora. Quando tu vai usar, tu já está usando um pouco menos. Certo? É claro que assim, ó. Ah, professor, então agora eu vou comprar uma pilha de 3 volts, porque quando eu botar no aparelho vai funcionar com 1,5 volts. Não viaja. Vai queimar o aparelho. O engenheiro já botou 1,5 volts sabendo do fenômeno que ia acontecer. Isso é evidente. Agora, olha só. Vamos entender o fenômeno. Gerador. Não, eu não vou te ensinar lá química, como é que a bateria gera energia, não é a ideia. Eu vou sintetizar o que está acontecendo lá e mostrar as equações que nos permitem prever esse comportamento. Todo gerador de eletricidade, ele é composto de 2 elementos lá dentro. Na verdade, esses elementos são indissociáveis, um está junto com o outro. Eles são indissociáveis, mas para simplificar o estudo aqui na física, eu boto um elemento de um lado e outro elemento do outro. Um dos elementos é uma resistência, um resistor na verdade, né? E como ela está dentro do gerador, eu chamo de resistência interna. Nome justo? Boa.
Resistência interna. E aquele cara ali, o que é isso mesmo? Polo positivo. Aê, garoto! Tudo bem? É a tensão, a voltagem, não é isso? Só que aqui a gente vai chamar de um nome específico. Força eletromotriz. Força eletromotriz. É disso que nós vamos chamar aquele carinha. É uma voltagem, galera, como qualquer outra, mas ela ganha esse nome, força eletromotriz. E aí, pessoal, quando eu vou usar então essa bateria, eu vou lá, conecto os polos da bateria em alguma coisa. Vai começar a passar corrente elétrica, concordas comigo? E como a bateria tem dentro de si uma certa resistência, quando a corrente for passar por essa resistência, vai ter perda de tensão. Então olha que merda, o negócio produz voltagem, mas perde voltagem já dentro dele mesmo. Certo? Quando não está passando corrente nenhuma, não tem perda nenhuma. Aí a voltagem é aquela que tem realmente dentro da bateria, os 12 volts no caso do carro. Mas na hora que tu ligou a bateria, começa a passar corrente elétrica. E quando passa corrente elétrica por uma resistência, tem uma perda de voltagem. Aí já não é mais os 12 volts que sobram nas extremidades. É 12 menos alguma coisa. Então peraí, vou chamar de A e de B. Como é que a gente calcula a voltagem entre A e B, que é os polos da bateria? É a voltagem que está sendo gerada, força eletromotriz, menos a voltagem perdida. Como é que eu calculo a voltagem perdida em cima de um resistor? Parabéns, cara, R vezes I. Eu lembro que uma vez eu quase infartei numa aula de terceirão. Porque estava quase no final do ano. Eu estava dando essa aula, porque lá é diferente da energia, a gente vê só mais no final essa parte. A gente primeiro vê eletrostática, depois eletrodinâmica, que é o contrário. A gente vê primeiro elerodinâmica e depois eletrostática. Estava lá dando uma aula, final de ano, já tudo bonitinho, botei um resistor idiota, botei uma corrente, perguntei qual é a voltagem. Uma sala de 100 pessoas, ninguém respondeu. Qual é a voltagem? E ninguém. Meu, eu fiquei muito revoltado, cara. Minha vontade foi embora e nunca mais dar aula, cara. Depois de um ano derramando meu suor naquela turma, cara, e nenhuma alma viva falava, professor, é 60? Meu Deus, veio igual a R vezes I, a fórmula sagrada que a gente usava todo santo dia. Eu fiquei chocado. Veio igual a 60 volts. Aqui eu fiquei feliz. Nem precisei botar o exemplo numérico, o cara já é R vezes I. R vezes I, tá ali, ó. Voltagem é R vezes I, tá ligadaço. Então é Rzinho, né, porque a resistência interna a gente chama de Rzinho, para não confundir com Rzão. Vezes I, para onde é mesmo o sentido convencional? Larga a bolinha positiva. Repele o positivo, repele, né, e atrai o negativo. Então é nesse sentido, de B para A, a corrente convencional. Então R vezes I. R vezes I. É assim que se calcula a perda de energia. Então tá aqui, ó. Essa é a famosa equação do gerador. Só tem A e B ou pode ter A, B e C? Não, aqui na verdade eu chamei de A e B porque eram os polos, mas vai ser sempre entre os polos. Eu posso botar vários geradores, certo? Mas vai ser um gerador só vai ter 2 pontos. Uma resistência pode ter mais de um, entendeu? Ali dentro vai ser sempre uma, mesmo que tivesse mais de uma, a gente poderia condensar em uma só. E geralmente é representado por uma só. Agora a gente vai esquecer aquela fórmula. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Essa fórmula, ela vale sempre para tudo. Sempre que um resistor estiver sendo percorrido por uma corrente, tu pode usar essa fórmula. Essa fórmula é para outra coisa, é para calcular a voltagem nos polos de um gerador. Quando ele falar em polos, aí eu penso nessa. Não, quando ele falar em gerador. Gerador. Falou em gerador, usa a equação do gerador para resolver problemas de gerador. Tá. Certo? Não que não dê para resolver na mutreta usando só V igual a R vezes I. Voltagem. Certo? Não, concordo. Mas isso aqui é a equação do gerador. É para geradores mesmo. Boa colocação. Equação do gerador. Galerinha, o negócio é o seguinte, hein? Se eu for fazer um gráfico dessa equação, eu vou conseguir determinar que voltagem esse gerador aplica dependendo da intensidade de corrente elétrica. E isso é chamada curva do gerador, ou curva característica do gerador. É quando a gente faz o gráfico da equação do gerador. Quando o I é 0, isso aqui dá 0, a voltagem fica igual a quem? O E, que é a... Muito obrigado, a força eletromotriz. Então, para a corrente 0, a voltagem dá o valor do E, que é a força eletromotriz. À medida que a corrente for aumentando,
esse valor vai aumentando, vai subtraindo do E e vai diminuindo, né? E vai ficar aqui gráfico, já que é uma equação de primeiro grau. Uma reta decrescente, muito obrigado. Então, todo gerador tem uma curva característica desse jeito. Uma reta decrescente que começa na sua força eletromotriz. Então, quando tu compra uma pilha, tu compra ela por o nome dela aqui, ó. Mas na hora que tu vai usar ela, tá usando ela por aqui, ó. Cerca de metade da voltagem tu usa. No momento de, né? Na hora que tu liga o carro, por exemplo, né? Que tá usando ao máximo a bateria, a voltagem nos polos dela cai para cerca de 6 volts, cara. Então tu só tá usando de verdade 6 volts da bateria. 6 volts dá pra sentir um choque. O volt de 6 volts pode matar, depende da carga. Por isso que na hora que o carro está sendo ligado, se uma pessoa se enfiar em série no circuito dela, pode morrer se o cara está girando a chave. Porque é uma carga bem alta, né? Pode passar de 80 amperes. Tu, por exemplo, né, o cara segura um cabo da bateria e o polo da bateria na outra mão, certo? E nesse momento que ele está segurando o cabo, o cara dispara a chave. Esse é o momento que pode ser perigoso, certo? Principalmente se tu está tentando colocar o cabo da bateria. Porque aí tu coloca o cabo da bateria, certo? Passa aquela corrente imensa. Quando tu tira, né, tu pode passar um pouco, curtir essa corrente como uma corrente muito alta, né? Mesmo com uma voltagem baixa pode matar assim. Professor, por exemplo, naquele caso, chegou ali no 0 volts. Certo. Depois se aumentar a corrente, o que acontece? Aqui, se aumentar a corrente, na verdade, tu precisaria de um outro gerador para aumentar a corrente, né? Teria que forçar a corrente em cima desse gerador, não é ele que está provocando isso, porque ele não poderia fazer isso, certo? Afinal, a voltagem dele, a partir da corrente do curto-circuito, a voltagem dele cai a zero. Quer dizer que a partir daquele momento ele não tem mais condição de provocar nada. Se tu estivesse forçosamente aumentando a corrente nele, ia acontecer que ia inverter a polaridade na força eletromotriz, tu ia começar a carregar, teoricamente, essa bateria aqui, certo? Tu ia começar a carregar a bateria, mas no sentido, se tu fizer no sentido oposto, se tu fizer no mesmo sentido, vai acontecer que, além de haver danificação de aquecimento, né? Vai aquecer e pode fundir os elementos, além disso, tu vai estar tendo uma perda de força eletromotriz maior, tu vai estar tendo uma perda de voltagem maior do que está gerando aqui, né? Vai ficar uma voltagem negativa, então vai funcionar como um resistor, né? E não como um gerador de energia, certo? Interessante a colocação. Galera, o negócio é o seguinte, ó, uma coisa importante sobre a curva característica é saber o valor desse ponto, que é a ICC, a chamada corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito. Nunca se usa um gerador em curto-circuito, né? Não faz sentido tu pegar um gerador e conectar um fio daqui para cá. É que nem pegar uma bateria e conectar um fio de um polo ao outro. Vai dar um curto imenso, porque não vai ter resistência nenhuma. Todos os 12 volts da bateria do carro vão ser usados para circular a corrente dela dentro dela mesma. Esse é um momento inútil, onde toda a voltagem da bateria está aplicada na sua própria resistência interna e em minutos ela vai aquecer a ponto de provavelmente explodir, se for mantida em curto durante muito tempo. Como é que se calcula a corrente de curto-circuito? Na corrente de curto-circuito, qual é a voltagem que sobra nos polos? Zero. Então eu pego a curva, a equação do gerador, V igual a E menos R vezes I, e boto zero na voltagem. É assim que se determina a corrente de curto-circuito. Menos R vezes I vem para cá, mais R vezes I. O R está multiplicando, passa, pronto. I igual a E sobre R. Essa fórmula eles não vão te fornecer. I igual a E sobre R. ICC, corrente de curto-circuito, é E sobre R. Jamais te forneceriam. Eles vão te fornecer essa, ó. Aí tu tem que saber que quando ocorre o curto-circuito num gerador, a voltagem cai a... Aí sim, aí com isso tu joga zero no lugar da voltagem e calcula o I. É a corrente de curto-circuito. É a máxima corrente que poderia percorrer a bateria. Só que quando tu ligar essa bateria num circuito, nunca vai dar corrente de curto-circuito. Porque a corrente de curto-circuito tem que ocorrer um curto-circuito em cima da bateria. Certo? Como ligar os polos um no outro. Ele cria energia elétrica ou ele transforma? Legal, legal. O nome, se tu for filosofar a respeito do nome, tu tem razão. O nome correto deveria ser transformador de energia. Certo? Só que a gente chama de transformador de energia outro tipo de equipamento. Certo? Então, na verdade, ele não está gerando energia, ele está transformando. Mas ele está gerando energia elétrica, já que ele está transformando energia química, no caso das baterias, em energia elétrica,
se ele está transformando uma energia no tipo de outra, e antes não havia energia elétrica e agora há, então a gente também pode chamar de gerador, né? Filosofando um pouquinho. Mas eu concordo contigo, o nome mais interessante seria transformador químico de energia elétrica. Pronto. Transforma energia elétrica em energia. Isso na hora que está carregando. Na hora que está sendo usado, transforma energia química em energia elétrica. Tem mais coisa ainda, galera. Vamos ver mais um detalhezinho sobre o gerador.